Olá, pessoal. Estou aqui com grandes amigos. Estou com o Ítalo da House e o Francis Telmo da Triunfo Imóveis. E assim foram acontecimentos, né? Nós nos conhecemos de forma disruptiva. A energia foi batendo e hoje a gente trabalha junto. A gente está sendo acolhido pelo Ítalo aqui. Obrigado, Ítalo, nos receber aqui. Perfeito. Está sendo mágico, transformador. E vim com um time de campeões, para mim é incrível. Francis Telmo, que honra ter você aqui, cara. A honra é toda minha. Que bom ter você nesse time, encabeçando tudo isso. O Francis Telmo tem um trabalho muito bonito. Ele tem uma empresa disruptiva que parece que você está na cozinha da sua casa, sabe? A casa dele, assim, a empresa dele é uma cozinha dentro de um salão de vendas, que é um negócio disruptivo, que é a cara dele. É. Ele acolhe muito. E o Frostemo tem mais um negócio bacana. Os corretores dele ele tirou do nada, assim. Tem um cara que é Ah, não. campeão, que vendia picolé na praia. Ele transformou a vida desse cara e o testemunho é incrível. Ele é um homem de muita fé, um homem evangélico. É. Eu acho que a sua empresa é muito ungida. Parabéns pelo sucesso. Que bom ter Obrigado, você Tony. aqui. Obrigado, Tony. É um prazer estar aqui junto com a Rauzi, com o Ítalo, com você, com a Colmeia. A Colmeia proporcionou para a gente uma experiência incrível aqui em São Única. Paulo com a Rauzi. Eu já conhecia a Rauzi, mas não com a profundidade que a gente conheceu esses dias aqui, tá? Então, eu acho que foi transformador para mim. Eu vou levar esse conhecimento todo que eu adquiri para o meu time. E meu time é isso, cara. São pessoas parecidas comigo. São pessoas que saíram do nada e querem vencer na vida. E eu, quando conheci a corretagem, eu fiz isso. Eu peguei a corretagem e eu falei, essa é a ferramenta que eu precisava, que eu vou transformar minha vida. Perfeito. E em 2 anos, minha vida mudou completamente e comecei a levar essa profissão para outras pessoas que precisavam e queriam mudar de vida, né? Principalmente eu falo para todo mundo, o que eu mais procuro é o querer. Se a pessoa quer mudar de vida. Se ela quer mudar de vida, eu apresento a ferramenta e dou todo o apoio. E eu tenho vários casos lá de Uber, de ex-frentista, o próprio João, que era o vendedor de din-din na beira-mar, né? Estava lá vendendo din-din com a plaquinha nos ajude a casar. Tava ele, a namorada andando na beira-mar vendendo Boa. din-din. E aí a gente bateu um papo. 1 ano e meio depois, ele fez um mega casamento. Eu acho que ele gastou uns 100 mil, que foi um mega casamento que ele Muito fez. Ele é muito sensível. grato por isso, inclusive. E já, inclusive, comprou o iHome. Agora, o iHome Meirelles, ele comprou para investir. E está entrando assim num mundo totalmente novo que ele nunca teve acesso, tá? E talvez vivendo da maneira como ele queria, achava que poderia vencer vendendo din-din, não ia conseguir com a velocidade que ele está tendo agora, né? Eu acredito muito que a corretagem ela distorce o tempo para a gente, porque você em uma única venda pode ganhar 100 mil. Em uma única venda você pode ganhar 100 mil. E com 100 mil a pessoa pode pagar suas contas, pode transformar a vida do filho, pode transformar a vida da mãe que está precisando de alguma coisa. E a corretagem tem esse poder. E uma vez eu tive um professor num curso que eu fiz, de especialização, e ele falava o seguinte, que sorte é a somatória de dois fatores, preparo mais oportunidade. Preparo mais ou menos. Bom, E eu tô falando isso porque eu conheço muito o trabalho do Francis Telmo e sei o trabalho de base que ele faz com o time dele, mesmo sendo pessoas que não vieram do mercado imobiliário, que talvez não tiveram tantas informações ou uma formação para ser um corretor de imóveis, ele transforma isso com dados. E a gente conversa muito sobre, por exemplo, o crescimento que tem o Ceará no cenário nacional, hub aéreo, quantidade de oportunidades, e isso o corretor aprende com ele. Fala um pouquinho do momento que a gente está vivendo no Ceará hoje. eu sou filho de cearense. Meu pai é cearense, nascido na região sul do estado. E quando criança, ele se mudou para o Maranhão e construiu toda a sua vida no Maranhão. Mas desde pequeno, o papai falava: o Ceará é bom, o Ceará que é muito bom, Fortaleza é o lugar certo. E ele, de tanto martelar na nossa cabeça, na primeira oportunidade que eu tive de ir para Fortaleza, eu me mudei para cá. Mudei. E por não ser daqui, eu acredito que eu consigo ver o que o cearense, o que o fortalezense não consegue ver. Às vezes você está sentado no pote de ouro e não observa isso. Em Fortaleza, o Ceará como um todo,
Assim, a bola da vez do Nordeste, eu acredito que daqui a pouquinho a bola da vez do Brasil. Crescimento do Ceará, né? Hoje nós temos o sexto maior PIB do Brasil. Hoje o Fortaleza tem o maior PIB do Nordeste, mais de 70 bilhões. Só o PIB de Fortaleza. Sem contar os bilionários, né? São 19, Ítalo, bilionários que nós temos no Nordeste. 30 no Brasil. Vai ficar Forbes. Desculpa, errei. São 30 no Nordeste e 19 só no No Ceará. Ceará, isso. Mais da metade estão dentro do Ceará. Ou seja, É. onde tem tanta abundância assim para ter 19 bilionários, tantos mercados que, por exemplo, eu acredito que Piauí não tem nenhum. O Piauí não tem nenhum bilionário. E o único bilionário do Maranhão é o Wilson Matheus. E Do família Mix Matheus, né? do Wilson Matheus, do supermercado Matheus. Sim. E nós temos uma diversidade de 19 bilionários de ramos totalmente diferentes dentro de Fortaleza, dentro do Ceará. Hub aéreo que está acontecendo, né? As pessoas observam tanto de avião chegando e saindo, só que Fortaleza hoje já está conectada nos Estados Unidos. Fortaleza está conectada em Portugal. Fortaleza está conectada com a Espanha, com a França. E recente agora, Argentina, Montevidéu. Montevidéu, É. Chile. Ainda tem aí os Emirados Árabes paquerando o E Nordeste. agora né? em março já está certo. Já tá certo? Já está certo, já saiu a notícia. Agora em março começa voos diretos para Dubai. Aí eu te pergunto, Tony, quando os sheiks, os árabes, descobrirem um clima maravilhoso, uma terra incrível, Você vai ver o povo de turbante na Sim. beira-mar. a gente vai olhar o pessoal de turbante na beira-mar É. e o dinheiro que eles vão trazer para cá. Sim, sim. Eles vão trazer muito dinheiro. Você sabe que já tem uma brincadeira que fala que o Ceará é a Dubai do Nordeste, né? Porque a gente tem os super prédios e a gente tem a honra de ter sido o primeiro, né? O ano que nós entregamos, Sem com dúvida. 50 pavimentos, foi o primeiro super prédio. E a gente fica assustado, né, Fortaleza. de É. estar presente lá, porque o Tony comentou comigo, olha, a gente vê o helicóptero passando abaixo da gente. Abaixo da A gente. gente olha e o helicóptero passando. E é legal fazer parte desse cenário, assim, o Francis Thelma tá falando aí, e me veio um filme na cabeça, porque quando eu cheguei em Fortaleza em 2017, começou a quebradeira para construir essa beira-mar de hoje, e eu fiz parte disso. E aí me remete à Colmeia, que eu tenho uma honra enorme, sabe, uma satisfação de fazer parte do time, em que o Aquaville, que foi um ponto disruptivo, eu já estava na empresa, né? Eu tinha 20 anos, eu estava trabalhando lá e eu participei disso. E depois a gente fez o Del Passeio, que foi. Não estava na empresa nessa época, mas foi disruptivo, porque é uma quadra onde você mora, trabalha e se diverte. Isso era loucura na época. Como foi o Aquaville, como fazer. O One também era fora da curva, que a gente teve que ir para a Inglaterra para fazer o cálculo estrutural do produto. E agora a gente lançou o iHome, que vendeu em um dia, cara. A gente lançou um produto disruptivo e não era só um compacto. A gente veio com vocês da House e falou assim, ó, vamos fazer diferente de novo. Vamos surpreender de novo. E o Francis Thelma abraçou essa causa, por isso que ele está aqui, porque ele foi um outro campeão. A gente pegou um produto compacto, com tecnologia embarcada, com pesquisa, fez o produto certo, que de cada 10 que você apresenta, 10 compram a ideia. É impressionante. E aí a gente patenteou essa marca, e o iHome hoje teve o iHome Meirelles, vai ter o Home Aldeota, vai ter o Home Collection, vai ter o Home Ponta Negra, e fora o que vem. Para você que não entende o que a gente está falando, a gente está falando de renda passiva futura, a gente está falando do futuro da moradia, reinventando a moradia no mundo. E faz parte disso, a Colmeia cresce com isso, e a gente tem empresas parceiras, é por isso que o Francis Thelma está aqui, porque ele acredita nessa ideia. Tony, quando eu cheguei em Fortaleza em 2018, eu visitei todas as construtoras. E cada vez que eu visitava uma construtora, eu me surpreendia. E quando eu conheci a Colmeia, conheci com a Ivno na época, a quantidade de produtos e aí o histórico que ela apresentou da Colmeia é impressionante. Por exemplo, o primeiro empreendimento no Porto das Dunas. Primeiro, o Beach Park nem era o Beach Park que é hoje. Não, ele era Nem pequeno. Tinha uma piscina, né? Tinha uma piscina e um tobogã. Né? E assim, a visão que a Colmeia teve de ser o primeiro, isso me chamou muito a atenção. Quando a Colmeia começou a levantar o One Residence
eu também fiquei impressionado. Falei, cara, por que que ninguém quis levantar um prédio com mais de 150 metros de altura? Não é só não quis, né? Tem muito, tem Tem muito muito, chão para chegar aí. e tem muita tecnologia também, né? Tem muita tecnologia. Tem um desafio. Tem um desafio para ser feito. Só que a Comea faz o seguinte, ela abre a porta. Então, o Porto das Dunas é o que é hoje por conta da Do trabalho Comea. feito, né? O Hoje, Aquaville, o Aquaville é o pai e a mãe de toda aquela turma que tá lá. É. pronto, hoje nós temos quantas É. torres de mais de 100 metros de altura sendo levantadas em Fortaleza? Eu acho que são 15, se eu não me engano. 12, não? É. É. E aí quem começou primeiro? Comea. Ousada, né? Mostrou que era possível, que tinha mercado e entrou. Quando a Comea lançou o iHome, com a ideia do iHome Meirelles, tinha vários outros estúdios sendo comercializados. Só que, assim, faltava aquilo que o cearense não consegue ver. E a Comea trouxe um primeiro empreendimento de luxo, de alto padrão, para estúdios. E o cliente que visita hoje, o turista de lazer que vem para Fortaleza, são pessoas com alta renda. Alta renda. Alta renda. E não encontra um hotel com Com conforto, estrutura que eles já estão precisa. acostumados. Exato. Quando a gente começou a apresentar o iHome Meirelles, uma das primeiras coisas que a gente falava, o arquiteto que fez o One Residence, ele também está envolvido aqui no iHome, um apartamento compacto. Ou seja, tem alguma A coisa aqui, tecnologia é a mesma. tem alguma coisa aqui que você vai levar para o cliente que vai fazer diferencial. E esse diferencial, Ítalo, né, você que é da House sabe, quando o apartamento ele está bem decorado, bem arrumado, o valor dele é diferente. Sim. O valor da diária é maior. Agora, quando o cliente olha todo o conjunto do prédio, da recepção, das áreas de lazer, ele fala: "Ah, tem alguma coisa aqui que me chamou mais atenção, eu prefiro ficar aqui." E aquilo, né, que você falou, Sim. uma vez que ele fica naquele prédio, ele sempre quer voltar naquele mesmo prédio. Uhum. Tá? Então, a diária do iHome Meirelles vai ser maior, o fluxo de pessoas dentro vai ser maior. Então, eu acredito muito que um dos sucessos que o iHome Meirelles teve foi todo o conjunto de ideias que a Comea conseguiu juntar para lançar um empreendimento tão disruptivo lá no mercado. Você sabe que isso tudo foi baseado em pesquisa. Era exatamente essa a ideia mesmo. A gente começou a pesquisar quem era o público da gente. E eu não estou falando aqui que é melhor ou que é pior. A gente está falando que a gente segmentou o público. Então você tem um turista em Fortaleza, que é aquele que leva o seu isopor e pode sentar na praia e vai brincar com os filhos e ver o pôr do sol e etc. Mas não foi esse público que a gente pesquisou. A gente pesquisou aquele que janta no Ilamare, Isso. que usa o coco bambu, Perfeito. aquele público que está lá no Estaleiro, que é um restaurante incrível que tem em Fortaleza, era assim: como foi tua experiência aqui? E era impressionante que era sempre o mesmo disco. Incrível. A cidade, restaurante A perfeito. Beira-Mar é maravilhosa, eu tô impressionado, meus filhos adoraram, eu remei, que eu nunca tinha pensado no pôr do sol, eu andei de patinete, eu tive Meu uma camarão. alta gastronomia, 5 da manhã as pessoas estão pensando em saúde, correndo, andando, eu falo assim, como eu melhoro a tua experiência? Ele falou, me hospede melhor. Sem dúvida. A minha hospedagem, ela não tá coerente com o que eu tô vivendo aqui. E toda vez que você indicava um hotel, ele falava assim, puxa, eu fiquei num que tem carpete, ou o ar-condicionado era muito antigo, se a hospedagem era boa, a academia não estava contento, ou o bar, ou a piscina. Uhum. Então, quando a gente começou a pensar nisso, a gente falou assim, vamos fazer um produto para AAA. Esse cara tem que se hospedar como ele mora. Mas eu juro que a gente não imaginou que ia ser tão avassalador. Isso. A gente só criou o projeto com amor e com carinho. E o projeto derreteu. E aí, a gente criou a linha Home, começou a desenvolver isso. E entenda, para quem procura renda passiva, a rentabilidade desse produto é incrível. Não só porque a Comea tem 45 anos de expertise, como você falou. Quem olha aquele arranha-céu fala, puxa, é a mesma tecnologia embarcada desse produto? É o mesmo profissional? É a mesma diretoria? É. Mas não é só isso. É que a gente tá com vocês.
A House com mais de 150 mil imóveis anunciados, com toda a tecnologia embarcada que vocês têm, com tudo isso de pesquisa, essa somatória deu muito certo. E é engraçado que quando você mostra isso para o cliente, não precisa falar muito. Quando ele começa a ver o projeto, ele falou, já entendi. Como é que eu entro nessa história? Como é que o meu CPF faz parte disso? Como é que eu estou nesse grupo de WhatsApp com vocês? Eu disse, é simples. Vem para cá e a gente tem a solução. E aí a gente tem conosco corretores muito bem fundamentados, de empresas como a Triunfo, de pessoas que sabem o que estão falando, que sentam com o cliente, que fazem venda consultiva dentro de cada necessidade. Porque entenda, tem gente que pode entrar aqui e nem sabe. Ele só precisa ser consultado, ele só precisa ser orientado por alguém que caminho ele deve seguir. O que que ele quer com esse produto? Ele quer vender no futuro para ter renda? Ele quer ter locação? Ele quer ter sucesso? Ele quer ter repercussão para os filhos? Ele quer dar moradia para os filhos quando saírem de casa? Ele quer garantir a faculdade futura? Sabe? É muita variação, não é? Tony, eu falo muito para os meus clientes. Quem investe em apartamento grande investe errado. Quem investe em apartamento grande pensando em rentabilidade está investindo errado. Isso. O meu apartamento, Tony, eu comprei um apartamento compacto para mostrar para o cliente que isso é real. Eu não ouvi do Ítalo, peguei um papel do Ítalo e disse, olha, o Ítalo disse que é assim. Não, eu tenho para provar. Então, eu tenho um apartamento de 42 metros quadrados que me rende R$7.000 por mês. Você, para poder conseguir R$7.000 num apartamento grande, quanto você tem que investir? Qual o tamanho desse apartamento? Onde é que ele tem que estar localizado? Por exemplo, no meu prédio, são 126 metros, o pessoal aluga por R$5.000. Eles compraram por 800 mil na época. Ou seja, é um péssimo investimento você comprar um apartamento grande para tentar rentabilizar ele. Qual é a solução hoje? A solução é você investir em imóveis compactos. E eu me preparei para isso. E preparo o meu time para conversar com o cliente, não para apresentar parcela. Não para apresentar que são 23 metros quadrados, 22 metros, 15 metros quadrados. Ele apresenta o que esse apartamento consegue Agrega. fazer de rentabilidade mensal. Isso. É sair do metro quadrado e começar a mostrar para ele que é um ativo financeiro lastreado no tijolo. Se você pensar bem, hoje o mercado financeiro está em crise. Está aí o Banco Master, que apresentou um boom, né, Resultados. de resultados. Olha só como o Banco Master atraía as pessoas. O Banco A dava 101% do CDI, 112% do CDI. O Banco Master vinha com 140, 150, 160. E pela maneira como era vendido, né, os consultores financeiros faziam, falei, não, é seguro, nós temos o FGV para garantir. E aí o que aconteceu? O banco quebrou e as pessoas agora estão esperando receber do FGV. E tem um detalhe, tá? O valor que o Banco Master deu de prejuízo para o FGV foi 50%. Ou seja, se um outro banco quebrar hoje, ninguém recebe mais nada. É engraçado, o mercado financeiro, quando ele começou a apontar que não estava tão positivo, a gente percebeu isso no mercado imobiliário, né? Olha, a vovó já dizia, né? Não põe os ovos na mesma cesta. E o que eu digo para todo mundo, Tony, eu tenho que sair do mercado financeiro? Não. Não, mas comece a entrar no mercado imobiliário. Tem boas aplicações no mercado financeiro. E sabe o que acontece também? A gente vê que o investidor ele confia demais no imóvel. Ele quer entrar no mercado financeiro, ele tem já alguma carteira de imóveis. Mas hoje, com esse modelo, né, o iHome, Estúdio, rentabilidade, fora a valorização, ele tem essa rentabilidade todo mês. Então, ele consegue montar todo esse investimento dele no mercado, investir no tijolo, que é o que ele mais confia, né, que de fato está seguro, e tendo essa rentabilidade que teria investido no banco, e nem aplicando 100% do valor, o melhor cenário é esse. Tá comprando ali um imóvel onde ele aplicou 30% ali na entrada, foi pagando um fluxo, sei lá, botou para financiar, rentabilizar. No final das contas está se pagando diferente, né, o que ele vai ter no banco. Então, assim, eu quando faço a consultoria para o cliente que vai investir em imóveis, eu apresento os motores que cada um deles tem. O mercado financeiro tem um só motor, que é o motor dos juros. Sim. Né? É a Selic.
hoje, né? Está aí na casa de 15%. Então, esse é o motor que o mercado financeiro tem. O mercado imobiliário ele tem dois motores. Perfeito. Eu, por exemplo, comprei o meu apartamento por 450, vou arredondar, 450 mil. Eu investi apenas 100 mil, só para não falar o valor errado, 120 mil. Teve ITBI, cartório, mais a entrada, 120 mil. Ou seja, na casa aí de 20% que eu investi. Sim. Só que ele me rentabiliza 7 mil. Quanto é A rentabilidade em cima o dos meu, 120, o meu né? ROI em cima disso? Exatamente. Quando a gente calcula, a gente fala assim, não, é mentira. E qual o outro motor? A valorização do imóvel. Eu comprei ele por 450. Hoje, se eu quiser vender, eu vendo por 900. Em 4 anos. Dois motores. Né? Dois Perfeito. motores. Então, eu me protegi da inflação e tenho a minha rentabilidade mensal. Mensal. Então, o mercado financeiro, ele só te dá um motor. O mercado imobiliário, ele te dá dois motores. E quando a gente apresenta isso para o cliente, somado com um produto incrível que a Colmeia fez. Incrível, tá? Nós estamos falando do Meirelles, não estamos nem falando Sim. ainda do Aldelta, porque o Aldelta é outra Excepcional. pegada. É outra pegada. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente percebe, falei, olha, o cliente vai querer uma, vai querer duas, como teve vários clientes que compraram mais de uma unidade dentro do Home Meirelles. Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos encerrar para chamar o Firmino? Vamos.